Então vamos à narrativa, a esta belíssima história, Cornélio, o centurião romano que se tornou cristão. Havia em Cesareia um distinto varão, cujo nome era Cornélio, e era este um centurião da corte italiana e que buscava a salvação. Pois, sendo a Palestina uma área conflitante, o governo romano pôs ali um representante para comandar uma centúria em caso beligerante. 100 eram os soldados que Cornélio comandava, pela força do exemplo que ele à tropa dava, pois sendo um líder inato, muita gente o admirava. Mesmo sendo militar, não praticava a idolatria do culto ao imperador e nem em Mitra ele cria, mas no Deus dos judeus, esse sim ele temia. Por isso ele abominava a crença do mitraísmo, a pluralidade de deuses que só leva ao abismo, mas o culto ao Deus vivo só percebeu no judaísmo. E assim vivia Cornélio, piedoso e temente, adorando ao Senhor com toda a sua gente e dando esmolas ao povo, orava a Deus continuamente. Esses costumes e hábitos da religião dos judeus que Cornélio adotou instruíram também os seus, por isso ele e sua casa tinham comunhão com Deus. Mas certo dia aconteceu que ele teve uma visão de um anjo de Deus que lhe trouxe uma informação, quase às 3 da tarde, a hora da sua oração. Porque a prática de esmola junto com a oração jamais serão suficientes para se obter a salvação, por isso o nosso Cornélio precisava de orientação. O anjo disse a Cornélio, e ele, atemorizado, fixando os olhos nele ali com todo cuidado, disse: "Quem é, Senhor?" E obteve o recado. Suas orações e esmolas a Deus vieram a subir, por isso o Senhor tem se lembrado de ti. E o anjo continuou a sua mensagem ali. Agora, pois, envia homens a Jope e manda trazer a um certo Simão que também se faz conhecer pelo nome de Pedro, e continua a descrever. Com certo Simão curtidor, ele hospedado está, o qual tem sua residência bem próximo do mar, pois o que deves fazer, ele logo te dirá. Retirando-se o anjo, após passar o recado, Cornélio chamou 2 homens e um piedoso soldado para ir até Jope para cumprir o seu mandado. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, já bem próximo de Jope, algo aconteceu ali pertinho, pois Pedro sobe ao terraço para orar ali sozinho. Porque tendo ele fome e aguardando o alimento, sobreveio-lhe um êxtase, uma fome de arrebatamento, que envolvia os sentidos naquele exato momento. Pedro viu o céu aberto e um vaso que ali descia, semelhante a um lençol na 6ª hora do dia, atado pelas 4 pontas, que para a terra se dirigia. Dentro ali havia quadrúpedes, répteis e muito mais, tinha até aves do céu e eram muitos animais, naquele grande lençol que Deus a Pedro ali traz. "Levanta-te, Pedro, mata e come", foi a voz que escutou, porém ele de imediato uma resposta logo achou, dizendo que de coisa imunda ele jamais se alimentou. Novamente aquela voz com o apóstolo Pedro falou: "Não faças tu comum ao que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes, então o vaso ao céu voltou. Enquanto Pedro no seu íntimo ocupava a sua atenção, tentando ali refletir no significado da visão, os homens do justo Cornélio chegam à casa de Simão. E não querendo perder tempo para cumprir o mandado, perguntaram se ali estava Simão hospedado, conhecido como Pedro. Foi isso que foi perguntado. Mas quando Pedro no terraço, na visão, estava pensando, o Espírito lhe disse: "Simão, 3 homens lhe estão procurando. Desce, pois, e vai com eles", e continua lhe falando. "Não duvide, pois fui eu que os enviei a você." Então Pedro, em obediência, à porta veio receber os 3 homens enviados pela divina mercê. Porque o Senhor Deus não faz qualquer distinção, pois judeus e gentios criaturas dele são, já que todos devem ouvir a mensagem da salvação. Pedro logo de imediato pergunta aos varões assim: "Eu sou quem vocês procuram, por que então vieram a mim?" Daí os 3 lhe respondem, sem causar nenhum motim. Cornélio, o centurião, varão justo e a Deus temente, e que tem bom testemunho dos judeus a tua gente, foi avisado por um anjo para te chamar urgentemente. Pois o que tens a dizê-lo, ele certo ouvirá. E assim o grupo de homens Pedro convida a entrar, dando-lhe hospitalidade para ali poder descansar. E no dia seguinte, depois que se levantaram, com alguns irmãos de Jope, a Pedro acompanharam, seguiram para Cesareia e no outro dia chegaram. Cornélio ficara aguardando e já tendo até convidado,
seus parentes e amigos, o povo mais lhe aproximado, para receber o apóstolo com Pedro cognominado. E quando ele entrou na casa, Cornélio se dirigiu, prostrando-se e adorando, mas o apóstolo não admitiu, ajudando a levantar-se, e para ele assim proferiu: levante-se que eu também sou homem como você. E falando ali com ele, pôde então perceber que muitos estavam reunidos, e por isso veio dizer: bem sabeis que é ilícito a um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou até a sua casa chegasse, mas Deus mostrou-me que a ninguém como um imundo deve chamar-se. Pelo que, sendo chamado, vim logo sem hesitar. Pergunto, pois, por que razão mandou homens me chamar? Daí o justo Cornélio veio o caso elucidar. Há 4 dias eu estava fazendo a minha oração, e eis que diante de mim apresentou-se um varão, com vestes resplandecentes, disse naquela ocasião: Cornélio, a tua oração o Senhor Deus ouviu, e também as tuas esmolas em memória Deus as viu, e sob o chamado do apóstolo, o anjo assim lhe dirigiu: manda, pois, alguém a Jope com a missão de buscar a Simão chamado Pedro, que hospedado está com Simão o curtidor, próximo à beira-mar. Por isso mandei te chamar-te e tiveste a bondade de vir. Então aqui estamos todos bem diante de ti, pois o que Deus te ordenou queremos todos ouvir. Tomando Pedro a palavra, começou o seu sermão: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa qualquer, seja qual for a nação, mas aceita a todos que a ele é temente, e faz o que é justo, e dizer a Pedro aquela gente da família de Cornélio e ao grupo ali presente. O apóstolo então continua o seu testemunho fiel, mostrando que a palavra Deus enviou a Israel, a boa nova de Cristo, o Senhor da terra e do céu. Pedro prossegue falando, e agora o povo lembrou: sabeis o que aconteceu, pois na Judéia se divulgou, começando na Galiléia, após o batismo que João pregou. Sabem também como Deus, o Espírito Santo, derramou sobre Jesus de Nazaré, o poder lhe outorgou, e ele, fazendo bem, por toda parte andou. E assim, porque Deus sempre com ele estava, as oprimidas do diabo a todos eles curava, e nós somos testemunhos do que ele realizava. Mas depois o mataram, pregando numa cruz. Porém no 3º dia Deus ressuscitou a Jesus, e fez que se manifestasse as testemunhas da luz. E Pedro, já quase findando aquele fiel e bom sermão, disse que os discípulos tiveram uma refeição com o Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. E para todos ali presentes, Pedro ainda esclareceu que o Senhor Jesus Cristo por direito recebeu ser juiz dos vivos e dos mortos, pois Deus o Pai o concedeu. E já nas últimas palavras desta boa pregação, o apóstolo ainda disse ao povo em reunião que todos os profetas testemunho deles dão. E que por meio de seu nome tem dos pecados o perdão, todo aquele que nele crê, disse Pedro com razão, ali na casa de Cornélio, o justo centurião. E ele ainda falava quando de súbito desceu o Espírito Santo sobre o povo que creu, na palavra que Pedro aquela gente esclareceu. Mas os judeus convertidos que a Pedro acompanharam ficaram sobressaltados com o que presenciaram, pois o dom do Espírito Santo os gentios também alcançaram. Pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer ao onipotente Deus, por isso Pedro veio dizer aos judeus ali presentes que viam o mesmo poder. Pode alguém, porventura, a água aqui recusar, para que não sejam batizados estes que vieram alcançar, como nós o Espírito Santo, e ninguém quis isso negar. Então Pedro determinou que fossem ali batizados em nome de Jesus Cristo, o perdoador de pecados. Assim Cornélio e seu povo foram por Cristo alcançados.